Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e eu estou aqui para ministrar a aula da lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, edição especial Classe de Jovens e Adultos, terceiro trimestre do ano de 2020, e nós já estamos na penúltima lição, e hoje nós vamos falar sobre o tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Após a reconstrução dos muros, após a reconstrução do templo, o povo hebreu agora precisa fazer um concerto com Deus para reconstruir a vida espiritual diante de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa oportunidade. Antes de nós entrarmos no texto áureo e nas leituras bíblicas em classe, eu quero fazer uma orientação para você. Você está chegando hoje de repente no canal, é a primeira vez que você vê um vídeo. Nós estamos na lição de número 12. E todas as outras lições anteriores a essa, as 11 lições já gravadas, estão separadas em uma playlist. Eu deixo o card aqui para você acompanhar e você vai encontrar aí a playlist do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Então você encontrando na playlist todo o conteúdo para você acessar todas as informações do trimestre e assistir todas as aulas. Então se você está chegando aí e ainda não se inscreveu no canal, se você tem sido abençoado com o conteúdo de Escola Bíblica Dominical, se você tem sido abençoado, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações, para que você receba aí a notificação de todos os vídeos que nós postarmos no canal. Vamos para a nossa lição. Deixo também na descrição aí o link da página no Facebook e o link do nosso canal no Telegram. Então vamos fazer a leitura do texto áureo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14, a fala de Paulo aos irmãos de Coríntios. Verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Então aqui nós já temos como verdade prática um ponto fundamental. Foi Deus que criou o casamento, Deus é criador do lar, da família, dessa instituição maravilhosa, e Ele criou para ser uma bênção, para que Deus seja glorificado no meio do lar e da família. Mas para que esse propósito de Deus seja cumprido, nós precisamos observar a lei de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e nós vamos falar sobre isso na lição de hoje. A nossa leitura bíblica em classe, nós temos aí uma leitura um pouco extensa, Esdras capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 4, depois Neemias capítulo 13, do 23 ao 26, e depois Neemias 9, versículo 38, Neemias 10, versículo 1, e versículos 29 e 30. Então vamos para a leitura. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm se separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Neemias 13, versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E os seus filhos falavam meio asdodita e não podia falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão,
rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. E, com tudo isso, fizeram um firme concerto, e o escrevemos, e selaram-no os príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 10. E os que selaram foram Neemias, o Tirzata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e vieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo da nossa lição, o objetivo geral, é salientar o perigo das uniões ilícitas. E as uniões ilícitas ali para o povo hebreu não era simplesmente uma questão de raça, de povos, de nações diferentes, mas era por causa dos problemas religiosos. Deus sempre queria preservar a identidade espiritual do povo de Israel, como sendo o povo que adorava o único Deus. Então, inclusive na lição nós fizemos a leitura que Esdras ele exortou o povo acerca desse erro, ele se comoveu grandemente, e no texto que nós lemos também aqui em Neemias, ele cita o ponto de Salomão, aqui em Neemias capítulo 3, versículo 26. Ele cita o erro que Salomão cometeu por ter dado seu coração, por ter se entregue às mulheres estranhas, e elas perverteram seu coração, o levando à idolatria. Então, quando Deus estava colocando aquela ordem, não era simplesmente uma proibição, mas aquilo estava sendo colocado, aquela ordem estava sendo dada para a preservação da identidade espiritual do povo, para a preservação da fé deles. Então nós temos que pensar nisso. Tudo aquilo que a Bíblia nos orienta, tudo aquilo que a Bíblia nos diz, para que nós venhamos nos afastar do pecado, para que nós venhamos viver uma vida separada para Deus, é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento. E ali Deus, além de ter essas uniões ilícitas, iriam prejudicar as suas vidas espirituais, iriam prejudicar também a vida conjugal, porque seriam um jugo desigual, que nós vamos discorrer aqui durante toda a lição. Nessa lição iremos estudar o grave problema do casamento entre os judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar este problema, e também o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Porque como na introdução, na verdade prática diz, Deus criou o lar para ser uma bênção. Deus criou a família, Deus criou o casal para que a glória de Deus se manifestasse sobre o casamento, para que a glória de Deus se manifestasse sobre o lar, sobre a família, fazer do lar uma embaixada da glória de Deus, do Evangelho, da presença de Deus. Então, se nós seguirmos os ensinos do Evangelho, os ensinos da palavra de Deus, nós vamos cumprir o propósito para a nossa família. Aí entra o problema. Se a pessoa se coloca em julgo desigual, casando um cristão com um não cristão, que é o que nós vamos discorrer, que é o sentido que vamos extrair para a nossa lição, porque ali falava diretamente de judeus com não judeus, povo de outras nações. Mas como a questão principal não era simplesmente a nacionalidade, mas era a questão religiosa, né, a questão espiritual, melhor dizendo, hoje o nosso contexto, Paulo falando aos Coríntios que esse jugo desigual é o cristão com o não cristão, é o que crê em Deus com aquele que não crê em Deus. Que comunhão há da luz com as trevas? Então, esse propósito de Deus para o casamento não se cumprirá se houver um que é da luz e outro que é das trevas. Então, nós vamos falar melhor disso na nossa lição, para nosso aprendizado sobre esse importante tema. Nós temos aqui 5 tópicos e nós vamos falar no primeiro tópico: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. E nós temos que salientar também uma importância, porque a palavra de Deus nos ensina que quando vamos para o altar, quando vamos fazer o nosso registro de casamento no civil,
nos é feita a pergunta assim: até que a morte os separe? E aí as pessoas dizem, nós que casamos dizemos sim. Então é de suma importância esse assunto, esse tema sobre como escolher, como tomar uma decisão de casamento, porque é até que a morte os separe. Paulo chega a dizer, na carta aos Coríntios também, que enquanto a mulher e o homem estiver vivo, o casal, eles estão ligados por essa aliança, por esse sim que foi dado. Então, por isso, é uma decisão extremamente importante. Então, nós temos que tomar cuidado quando tomarmos essa decisão, para não cometermos os erros que o povo judeu estava cometendo e nos colocar debaixo de um jugo desigual. Primeiro subtópico, a ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado de que muitos judeus estavam morando em Judá, eles haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Manifestando sua profunda tristeza, ele rasgou suas vestes, rasgou sua capa, arrancou os cabelos, tanto da sua barba quanto da sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. Ele sabia de como grande era aquele pecado que o povo estava cometendo, não somente o pecado, mas a consequência daquele pecado. Olha a reação de Esdras, rasgou a sua veste. Nós vemos muito na Bíblia, quando o povo pecava, quando acontecia algo que trazia tristeza e quebrantamento ao povo por causa de um erro, nós vemos reis, nós vemos profetas rasgando as vestes e se jogando no pó. Aqui Esdras mostra uma reação de quão grave era aquele erro. Ele rasga as vestes, ele rasga a capa, ele arranca os cabelos da cabeça, arranca os cabelos da sua barba e ficou assentado na praça até o sacrifício da tarde, atônito. Ele ficou abismado, atônito. É como se Esdras dissesse assim: eu não acredito que eles fizeram isso. Então ele estava atônito, porque ele conhecia a ordem divina, ele conhecia a lei de Deus, e o povo também conhecia. Inclusive, eles foram no cativeiro por desobedecerem a Deus. E agora que voltam do cativeiro, estão desobedecendo novamente. Então a notícia da reação de Esdras espalhou por toda a cidade. O povo se reuniu até na hora do sacrifício da tarde. E na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. Então isso levou ele a se apresentar em oração diante do Senhor, e todo o povo chorou com grande choro. Então, quando Esdras se manifesta dessa forma, de uma forma tão, ele ficou tão atônito, ele ficou tão impressionado com o erro que o povo havia cometido, que grande parte do povo, o povo chorou com grande choro. Então, automaticamente, aquela reação dele causou já um impacto na vida do povo. O segundo subtópico é o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Enquanto no primeiro tópico falamos sobre a ira e a reação de Esdras, e nós temos que entender que a nossa reação com o pecado também deve ser assim, deve ser enérgica. Nós não podemos fazer vista grossa, nós não podemos agir como se nada tivesse acontecendo. Esdras agiu daquela forma e demonstrou para o povo a sua insatisfação, a sua ira, demonstrou o quanto ele ficou revoltado com aquela prática pecaminosa do povo que ele estava ali para liderar espiritualmente. Então, o segundo subtópico fala do efeito da atitude de Esdras. Secanias, que era um judeu bastante conhecido, que estava casado com uma mulher estranha, ele que fazia parte desse grupo que estava vivendo esse pecado, ele se colocou diante de Esdras, diante do povo, e disse: agora, pois, façamos o concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas. Então veja só, após aquela reação forte de Esdras, o povo foi lá e chorou com grande choro, e Secanias, que era um homem bastante conhecido, ou seja, podemos dizer que ele tinha uma boa influência por ser bastante conhecido, então ele toma uma atitude, ele faz uma confissão. Então aqui a gente vê que o povo demonstra arrependimento. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Então Secanias se apresenta para Esdras e conclama o povo a dizer: vamos despedir essas mulheres, todos os que são nascidos delas. Ou seja, a família que eles constituíram, os filhos que eles tiveram, vamos mandar eles embora, vamos desfazer esses relacionamentos, conforme o conselho do Senhor, dos que tremem o mandato do nosso Deus.
façamos conforme a lei. Então aquilo gerou no povo essa consciência de que eles haviam pecado e começou a haver uma confissão voluntária. Eles reconheceram o seu pecado e estavam aqui imediatamente já se comprometendo a mudar o seu comportamento. O terceiro subtópico, o arrependimento do povo. Esdras levantou-se e juramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. O povo jurou. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados e Esdras falou-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Façam confissão ao Senhor e apartai-vos das mulheres estranhas. E todos responderam: Conforme as tuas palavras, nos convém fazer. Assim seja. Então Esdras os confrontou com a lei de Deus, com a palavra de Deus, mostrou que eles haviam pecado e eles aceitaram a correção e aí responderam a Esdras: Assim seja, conforme as suas palavras, nós vamos fazer. Antes da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado esse mesmo problema, né, do casamento misto. Inclusive, vários judeus, alguns que eram sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias então afastou muitos sacerdotes que estavam, né, exercendo a função de sacerdote e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate, que foi aí um grande inimigo na reconstrução do templo. Então veja só que situação, né? Inclusive era uma das grandes formas de ataque, né, do povo inimigo, tentando se aparentar com o povo hebreu, dando suas filhas em casamento. E aí muitos sacerdotes caíram nesse erro, e aí Neemias já tinha agido também energicamente outrora para corrigir esse erro, e aqui Esdras tem que trabalhar mais uma vez esse erro, esse pecado, para fazer essa correção, para que o povo pudesse novamente reatar o seu relacionamento com Deus, voltando à palavra do Senhor. A síntese do tópico 1, Esdras combateu o perigo da união mista com contundência. Como dissemos, ele foi enérgico, ele agiu, mostrando para o povo o seu erro, o seu pecado, e o resultado foi imediato. O tópico de número 2, por que um judeu não devia se casar com uma pagã? Então, o nosso segundo tópico, nós vamos entender por que eles não deviam. Se ele combateu o casamento misto, nós vamos entender por que era proibido um casamento misto. Primeiro subtópico, Deus havia proibido o casamento misto. Então aqui já é uma resposta suficiente. É proibido. Quem proibiu? Deus. Deus é o Criador, Deus é soberano. Mas nós vamos ter as referências de Deuteronômio capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 4, Êxodo 34, 16 e Jeremias 23, versículo 12 e 13. Deus proibiu o casamento misto e a desobediência a esta ordem de Deus era considerada um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que um judeu viesse a seguir a religião da mulher pagã. Então nós já falamos aí inicialmente sobre isso, que não era uma questão de raça, de nações, não era uma proibição por ser de nação diferente, mas é porque isso ia trazer transtornos no plano espiritual de Deus para Israel. Israel era para ser o povo separado, Israel era para ser o povo que representaria Deus na terra. Então eles não poderiam se unir a outras nações, e se unindo às mulheres estranhas, as mulheres influenciariam esses homens. Nós já falamos mais uma vez, né, que Salomão é um grande exemplo. Temos também, vamos citar sobre Sansão, que também, né, se perdeu por causa de mulheres estranhas. Então Deus queria preservar a identidade espiritual. Então era por isso, e nesses textos nós vamos encontrar aí as referências. O segundo subtópico, a história de Israel registra vários exemplos de consequências nefastas do casamento misto. Vejamos. O primeiro exemplo é Salomão, que nós já citamos, filho de Davi, rei de Israel, que construiu um grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Que coisa, como que o reinado de Salomão foi um reinado tão poderoso. A palavra de Deus, né, nos afirma que não houve um rei tão sábio, tão poderoso como Salomão. E aí, num certo momento da sua vida,
ele se entrega a mulheres pagãs, ele se entrega a mulheres estranhas, e esses casamentos veio prejudicar profundamente, né, o seu ministério, o seu reinado. Então nós vamos ver que porque essas mulheres perverteram o seu coração, né, 1 Reis capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9, no versículo aqui de número 5, à medida que Salomão, no versículo 4, 1 Reis capítulo 11, versículo 4, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como já fora o coração de Davi, o seu pai. Então as mulheres perverteram o seu coração. Então, quando ele chegou na determinada idade, elas perceberam a fragilidade de Salomão pela sua idade, quando ele estava envelhecendo, e elas perverteram o seu coração. Então Deus, quando ele proíbe esse casamento misto, é porque Deus queria proteger o seu povo desse tipo de situação danosa, desse tipo de situação que traria destruição, não somente no contexto familiar, mas também, e como Salomão era rei, influenciando todo o reino, trazendo juízo e trazendo destruição. Então ele passou a seguir os deuses estranhos. Como consequências do seu pecado no reino, do seu filho Roboão, as 10 tribos do norte separaram-se. Nós temos a divisão de reino do norte e reino do sul, e constituiu-se um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Então essas consequências, não sendo somente na questão familiar, porque Deus já não era mais o único Deus que era adorado na família de Salomão, as suas mulheres, cada uma adorava um Deus, muitas delas, e aqui também traz consequências no reinado. Nós falamos constantemente que a família é a célula máter da sociedade, ela é a célula mãe da sociedade. E também nós sabemos que a igreja ela é constituída de famílias. Então, se nós temos famílias saudáveis, nós vamos ter igrejas saudáveis. Se nós temos famílias saudáveis, famílias que vivem uma moral, uma ética, uma conduta cristã, nós vamos ter uma igreja saudável, nós vamos ter uma sociedade saudável. Por isso que hoje nós temos que lutar, e lutar muito pelas nossas famílias, porque é um esforço muito grande do diabo de usar as mídias, de usar a televisão, de usar os filmes, de usar séries, de usar de propagandas, de usar, né, na escola, através de muitos contextos, para prejudicar a família, para prejudicar o relacionamento dos pais com os filhos, do marido com a mulher, para trazer de alguma forma prejuízo na família, porque a família ela é essa potência, a família tem esse poder de trazer esse vínculo e esse relacionamento. Então Deus criou a família com um propósito. Então, se o inimigo trazer essa influência sobre a família para gerar destruição ou para que não haja um cumprimento do propósito de Deus, a sociedade e até a própria igreja não vai estar tão resistente a tudo aquilo que o mundo tem tentado impor. Então nós temos que cuidar muito e muito da nossa família para que nós venhamos manter o propósito de Deus para a nossa casa e nossa família, e nós consigamos, como igreja, ser uma igreja forte por termos famílias fortes. O segundo exemplo, Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, uma princesa sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. A gente tem aí 1 Reis capítulo 18, versículo 4. Nós temos a história conhecidíssima de Elias contra os profetas de Baal, né? E a influência de Baal, dos profetas de Baal em Israel, foi por causa da mulher de Acabe, a Jezabel, que Acabe cometendo esse erro de se casando com essa mulher estranha, né? Uma mulher de uma nação pagã. Então ele comete o pecado, e isso traz mais uma vez influência sobre todo o reino, não somente sobre a sua casa, mas sobre todo o reino. Então, quando Deus faz essa proibição, não era simplesmente uma proibição aleatória, mas Deus tinha um propósito e um objetivo para com aquele povo, e Deus queria evitar que esses tipos de situações viessem a acontecer. Síntese do tópico 2. Deus proibiu a união mista entre os judeus porque a consequência dessa prática é nefasta, conforme a história de Israel mostra. O terceiro tópico é a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo,
não se misturaram com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Esse é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, os quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma pessoa não judia. Então Deus, ao falar dessa proibição, nós sabemos que todo o mandamento, toda a ordem de Deus, quando nós cumprimos, quando nós obedecemos a Deus, nós vamos ter bênçãos da parte de Deus, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser abençoados. Então, quando o povo de Israel, todas as vezes que eles pecavam contra Deus, eles recebiam consequências do seu pecado. Então, quando eles automaticamente também obedeciam, né, a palavra que Deus deu a Moisés em Deuteronômio, as bênçãos ou a maldição, então ali Deus estava dando umas mostras para eles que se eles fossem obedientes a Deus, Deus seria com eles, a bênção de Deus estaria com eles. Se eles fossem rebeldes, o juízo de Deus estaria sobre eles. Então, a preservação e sobrevivência do povo judeu, aqui falando especificamente na questão deles não se misturarem e não se casarem com povos de outras nações, essa preservação deles se deu a isso. Nós vemos aí na história, estudamos no livro, no trimestre passado, sobre Josué, a conquista do território de Israel, o povo de Israel nos dias de hoje, como Deus os preservou como nação. Então, dado o fato de Deus nos dar uma palavra e eles obedecerem essa palavra, Deus lhes dá mandamentos e eles obedecerem esses mandamentos, isso fez com que eles fossem preservados. Em qualquer lugar da terra onde eles estiverem, eles cumpriam, porque não é uma questão também, por isso nós falamos, não é uma questão territorial. Não era obedecer a Deus somente em Jerusalém, somente na terra de Israel, mas onde houver um judeu de nacionalidade, né, de origem de Israel, um que nasceu, que é judeu de fato, ele indo para qualquer lugar do mundo, ele manteria, e pelo fato dessa obediência, de manter o pacto, de manter a aliança com Deus, de não se casar com um não-judeu, Deus os guarda e os preserva, Deus os livrou em qualquer circunstância que eles fossem ameaçados. A preservação do povo judeu é considerado um milagre, quando se aliam as tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países. Por exemplo, Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, e o próprio nazismo na Alemanha. Então, a obediência à ordem de Deus produziu bênção na vida deles. Se nós obedecermos, seremos abençoados. Síntese do tópico 3. A preservação do povo judeu é considerado um milagre. O nosso tópico 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o seu Filho Jesus Cristo. A maior bênção que nós temos é a salvação, é Jesus, é o Filho de Deus. Deus nos deu esse presente maravilhoso. A salvação é dada por Cristo, por Deus, através de Jesus Cristo, pela nossa fé nele. Então é a maior bênção que nós temos. Mas falando no contexto material, nossa maior bênção não é a faculdade que você fez, a sua graduação, não é o seu bem material, o seu carro, sua casa. A maior bênção é o casamento, é a família. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: estando livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E é por isso que você tem que tomar cuidado. Quando alguém chegar e dizer assim, eis que te digo, João, você tem que casar com Maria, porque essa é a vontade do Senhor. Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, parte B. Fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O que quer dizer no Senhor? Bom, no Senhor quer dizer que o cristão vai se casar com um cristão. No Senhor quer dizer que alguém que anda na luz deve se casar com alguém que anda na luz. 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao 17. Não se ponha sobre o jugo desigual. Não se ponha em jugo desigual com os descrentes. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Tem a justiça com a maldade? Que comunhão tem entre Cristo e Belial? Que comunhão tem entre o crente e o descrente? Entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Nós somos santuário de Deus. Nós somos chamados para ser templo do Espírito Santo de Deus. A pessoa cristã não se casa com alguém
que também é templo do Espírito Santo de Deus, ele está se colocando debaixo de um jugo desigual. Ele não vai cumprir o propósito de Deus para o casamento. Porque o propósito de Deus é que o casamento seja uma bênção. O propósito de Deus é que haja uma base cristã estabelecida no nosso lar, e através do nosso lar nós venhamos ganhar pessoas para Cristo. E as primeiras pessoas que nós vamos ganhar para Cristo são nossos filhos. E através da nossa família nós influenciaremos sociedades, influenciaremos outras regiões fora do nosso lar. Mas primeiramente é a família. Então Deus estabeleceu um pacto em compromisso com Adão e Eva ali no jardim, os unindo, e abençoou a todas as famílias quando ele prometeu a Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tem um compromisso e uma comunhão com as famílias, mas nós temos que fazer do jeito de Deus. Nós temos que seguir os princípios bíblicos, nós temos que seguir a orientação divina para que o nosso relacionamento conjugal seja abençoado por Deus. Nós que já somos casados, assim como Deus me deu a permissão, sou para completar aí 13 anos de casado, Deus, ele tem orientações para que a minha vida conjugal se mantenha fiel de acordo com os princípios e os padrões bíblicos. Mas para você que ainda vai se casar, a orientação é essa: não se coloque em um jugo desigual. O crente não tem comunhão com o descrente. Quando falamos dessa comunhão, não se fala de amizade, não se fala de você isolar, né, qualquer comunicação com um descrente. Não, está falando de relacionamento, está falando de nós não temos comunhão com o mundo. Ou seja, você tem um objetivo de servir e de adorar a Deus. E quem é ímpio, quem não serve a Deus, ele não tem nenhum compromisso com Deus. Então não há como. A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiver de comum acordo? Então esse é a palavra no Senhor, quer dizer que os dois devem estar no Senhor, contanto que sejam no Senhor. Os dois devem ter o mesmo objetivo, porque casamento não é apenas união física, é união de corpo, alma e de espírito. Os propósitos são unidos, tudo se torna um só. Então as implicações da palavra no Senhor é que cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundo nesse texto. Que Deus guarde cada crente que algum dia aceitar um jugo desigual com o infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, um casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Porque Deus criou o casamento para que nós vivemos e fazer um ao outro feliz. Então há uma probabilidade muito grande de uma felicidade sem limites que a gente não possa imaginar, porque estaremos vivendo o padrão de Deus, a vontade de Deus. Automaticamente também aquele que vive fora do padrão de Deus e se coloca no jugo desigual com o infiel, não tem como calcular o quão infeliz ele será, porque a probabilidade de ser infeliz e de não dar certo é muito grande, porque está totalmente fora dos padrões bíblicos. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Não são mais dois, mas uma só carne. E isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo corpo, alma e espírito. Então, se uma pessoa casa com um descrente, ela até tem uma união de corpo, né? Porque a união do corpo, principalmente também, é através do ato da conjunção carnal, né? Do ato sexual. Então, a união são um só corpo, uma só carne, uma só alma e um só espírito. Então, eles se unem em corpo, alma e espírito. Então, se o infiel e o fiel se unem, pode até haver a comunhão do corpo e em partes da alma, não na completude, não na plenitude, mas há uma possibilidade, porque a alma é a sede dos sentimentos, mas não haverá uma união de espírito, porque um serve à luz e o outro serve às trevas. Então não há comunhão entre a luz e as trevas. E o propósito de Deus é que serão um só, no Senhor, corpo, alma e espírito. Ainda que o crente peça perdão a Jesus pela falha cometida, vive agora com o peso de um outro que não tem a união no espírito. É impossível calcular o sofrimento de uma natureza que esse tipo de casamento venha causar. Muitas pessoas se deixam levar pelo fato assim, não, eu vou ganhar essa pessoa para Jesus. Aí você casa com a pessoa para tentar ganhar para Jesus. A gente sabe que pela nossa natureza frágil e pecaminosa, é muito mais fácil sermos levados, né, para o mundo por uma pessoa de nos juntarmos, né, nesse jogo desigual com uma pessoa ímpia,
é muito mais fácil acontecer o oposto. Então nós temos que seguir a orientação bíblica e não nos meter nesse jogo desigual, porque Deus quer nos preservar, quer nos proteger, quer nos livrar. Em lugar de estabelecer um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, olha só, quando nós unimos duas pessoas com o mesmo propósito espiritual, com o mesmo dois cristãos se unem em um matrimônio, estabelece uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja. Então, cada lar vai ser uma base espiritual, né, dessa igreja militante. Agora, se a pessoa se une com um jugo desigual com um incrédulo, houve um recuo. Então, em vez de estabelecer mais um lado de influência espiritual, não vai ter um lado de influência espiritual, muito pelo contrário, vai haver uma decadência, e aí não vai haver influência do Evangelho. Quando nós temos um lar cristão com marido e mulher, esses pais vão influenciar os seus filhos e eles vão ser ensinados no Evangelho. Quando há um jugo desigual, qual a influência que vai haver sobre os filhos? Se ele vê a mãe fazendo uma coisa e o pai fazendo outra, e não há uma combinação de propósito espiritual. Então os filhos não vão ser influenciados espiritualmente. Então esse vai ser o grande problema. Então nós precisamos, como cristãos, pensar em tudo isso e saber que o casamento é algo muito sério e que existe um propósito de Deus para o casamento e que além desse propósito virão filhos, e esses filhos são do Senhor, são herança de Deus para nós, e que nós temos que ensiná-los, influenciá-los espiritualmente. E em um lar com jugo desigual, esses filhos não serão influenciados da forma correta. E aí quando nós formos apresentarmos a Deus os nossos filhos, como será a situação? Então por isso que temos que tomar esse cuidado. Forma-se então um lar sem definição espiritual e os filhos ficarão desprovidos de ajuda espiritual. E aí, inclusive o texto bíblico que nós falamos, né, de judeus que casaram com asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos não conseguiam falar judaico. Então eles não conseguiriam aprender a lei de Deus, eles não conseguiriam aprender de forma coerente o que os sacerdotes, o que os rabinos, o que aqueles que estavam ensinando a lei de Deus, eles não conseguiriam entender fluentemente, porque eles não entendiam a própria língua do povo judeu. Então, uma situação muito complicada que estaria impactando até mesmo nos filhos do povo judeu da época. E isso também serve como lição espiritual para nós, porque nós temos que, além de cuidar do nosso casamento, cuidar dos filhos para o Senhor. Síntese do tópico 4, o casamento é uma união total de um homem com uma mulher. O nosso tópico de número 5 é uma palavra para você que ainda não casou. Tópico 5, espera em Deus. Quando nós falamos espera em Deus, nós não estamos falando, o comentarista aqui não quer dizer que você deve cruzar os seus braços e achar que Deus vai colocar diante de você, vai revelar, vai falar para você o nome de quem é a pessoa, te mostrar em sonhos. Não, esperar em Deus é você não agir precipitadamente. Muitas pessoas se complicam no casamento porque agem precipitadamente, porque não esperam no Senhor, porque não esperam, não sabem discernir o tempo de cada coisa. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse apelo. Salmo capítulo 27, versículo 14. Espere em Deus, jovem. O seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Inclusive, né, se é um propósito de Deus, então naturalmente haverá um desejo de constituir família, haverá um desejo de casar, haverá um desejo de buscar por esse projeto de Deus. Só que lembre-se, Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo a Deus que lhe mostrasse qual seria a noiva para Isaac, nesse contexto do Antigo Testamento, ele recebeu uma gloriosa resposta da parte de Deus. Então ele recebeu a orientação da mulher certa que deveria levar para Isaac. Não era uma mulher estranha, mas era uma mulher do mesmo povo. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos nossos olhos, pode impedir que nós recebamos aquele ou aquela que Deus está preparando para ti. Então você, se tiver uma escolha precipitada, você pode estar tendo aí uma perca, né, daquilo que Deus de fato queria para a sua vida, e você se precipitou e perdeu uma grande oportunidade. Então entregue a sua vida a Deus, entregue o seu futuro ao Senhor, porque Deus cuida da sua vida, Deus cuida de você. Espera, pois, no Senhor. Eliezer, então, orou ao Senhor, pedindo para que Deus mostrasse a noiva para Isaac, e ele recebeu uma gloriosa resposta. Então nós precisamos também ter esse hábito de orar e apresentar diante de Deus,
mas também entender que existem situações que nós vamos identificar. Por exemplo, quando nós falamos que esperar em Deus não quer dizer que Deus vai mostrar nome, pessoa exatamente, mas quando você ora, quando você busca a direção de Deus, né, você não vai agir de forma precipitada de se relacionar com qualquer pessoa, fazer primeiro esse exame. Se a pessoa é da mesma, né, professa a mesma fé, crê no mesmo Deus, tem a mesma expectativa, trabalha pela mesma causa, né, pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo, adora a Deus. Então, se isso tudo é comum, então vocês iniciam um relacionamento. Mas e aí vão ter situações que vão ser, você ir em oração, vai buscando a Deus de direção e discernimento, mas existem também aquelas coisas que são próprias de nós mesmos, né? O homem, a moça vai observar no outro, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa, né, que a sua forma de agir com seus familiares, a sua própria forma de agir também, a sua reverência concernente a Deus e ao reino de Deus. Então, se nós estivermos no hábito da oração, a nossa vida vai ser guiada e dirigida pelo Espírito de Deus, e nós vamos tomar as decisões certas na hora certa. Então, por isso que nesse contexto, falando sobre isso, espera, pois, no Senhor. Não haja precipitadamente, não queira casar somente porque você está, de repente, vendo outros casando e você ainda não casou. Não queira casar precipitadamente somente porque da sua família todos casaram e você ainda não. Espere em Deus. Deus tem um tempo certo e um momento certo para todas as coisas e Ele sabe, né, cuidar de nós. Então, nós precisamos atentar para isso. Nós não podemos deixar que as pressões externas, nós não podemos deixar que os acontecimentos externos venham nos influenciar a ponto de agirmos precipitadamente. E aqui falo mais uma vez, por ser um ponto tão importante da nossa vida, o casamento é até que a morte o separe. Então nós precisamos fazer uma escolha coerente, uma escolha bem pensada, colocar nossa vida em oração, tomar a melhor decisão, para que nós possamos, em vez de, se nós tomarmos a decisão certa, seremos bem-aventurados, felizes, vamos regozijar por toda a nossa vida. Mas se tomarmos uma decisão errada, se nos prendermos debaixo de um jugo desigual, como nós já falamos na lição, não há como medir o tamanho da infelicidade e das tristezas que poderão acompanhar esse relacionamento. Então espera, pois, no Senhor, jovem, porque Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Mais uma vez, encerramos aqui a nossa lição, a síntese do tópico 5. Ouça este bom conselho, espera em Deus. Obrigado por ficar até aqui mais uma vez acompanhando a nossa aula. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo na sua rede social, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E na próxima semana nós teremos a última lição, encerrando esse trimestre, né, falando da lição de número 13. Nós vamos estar encerrando o terceiro trimestre do ano de 2020 e eu espero você na próxima aula. Um forte abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.